Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, vós sois o meu refúgio. Não me abandone, meu Deus, que é o meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza daqueles que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre a ajuda da tua graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Sirva o Senhor com alegria. Vinde a Ele com cânticos de contentamento. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez. A Ele pertencemos. Somos o seu povo. Somos as ovelhas do seu rebanho. Porque o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia. E sua fidelidade estende-se de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque o Senhor é bom, eterno é a sua misericórdia a todos. Muito bem. Vamos ouvir o texto. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Éramos salvos da ira por Ele, quando éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós
nos glorificamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver a multidão, as multidões, encheu-se de profunda compaixão, porque andavam as multidões fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, o pecador. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus então enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não siga o caminho dos gentios, nem entre cidades samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclame que está perto o reino do céu. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Vamos refletir um pouco, meditar um pouco. É que esse evangelho é um desdobramento dos anteriores, que a gente tem refletido aqui, até durante a semana também. Nós sabemos que o coração de Jesus é a consequência da caminhada da Páscoa que a gente faz. Nessa caminhada pascal, Jesus mostra o que tem por dentro, a sua alma, ele mostra o seu coração. Ele deseja que a comunidade se encontre, deseja reencontrar-se com a igreja, reunir a igreja, gerar comunhão na diversidade das diferenças, né? O que é uma tarefa muito árdua. Jesus quer também amadurecer a fé dos discípulos, quer nos animar para a realização de uma pastoral não centrada em certos costumes e certos moralismos, mas uma pastoral realmente centrada no Evangelho, desafiada pela estrutura da sociedade, etc. Jesus quer nos lembrar da convivência com Ele, dia de Pentecostes, né? Lembrar da convivência com Ele e o significado que isso tem, o impacto que isso tem na nossa vida do dia a dia. Então, no coração de Jesus, por isso que Ele está aqui do lado, aqui na gente, no coração de Jesus nós enxergamos esse amor, o amor da Trindade. É o amor que vem sobre nós pelo Espírito Santo. No coração de Jesus existe o amor verdadeiro do Pai.
É isso. Quando eu falo coração de Jesus, não estou falando só dessa coisa que está no meio dele aqui, estou falando de Jesus do Evangelho também. Ele é Jesus do Evangelho, né? O amor da Trindade é o amor ágape, é o amor como descreve Paulo na 1 Coríntios 13, né? O hino sobre o amor ágape. O amor é aquele amor para tudo, aconteça o que acontecer, certo ou errado, é o amor para tudo. 1 Coríntios 13. E como lembra João também na sua primeira carta, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. E o pedido único que Jesus fez, na verdade, foi esse para nós. A única coisa que ele pediu da vida inteira, só uma coisa ele pediu isso: que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. O Evangelho sobre a missão nos ensinamentos de Jesus é colocado em São Mateus. Mateus 9, até o capítulo 10. Esse Evangelho da missão, que é proclamado hoje, ele é feito após alguns gestos, atos poderosos realizados por Jesus, que restaurava a vida da pessoa humana, o corpo humano. Jesus mostra o seu poder sobre a lepra, sobre as paralisias físicas, sobre as paralisias dos sentidos, né? Sobretudo ver, o escutar, o falar, essas coisas. Ele mostra poder sobre essas coisas. Jesus mostra o seu poder sobre esses sentidos humanos, né? E ele também mostra o seu poder sobre o mar. É um episódio interessante. Ele faz uma série de coisas. Depois tem a barca que está no mar da Galileia, afundando, aquela tempestade. Jesus vai lá e Jesus dorme na barca. Então ele tem poder sobre o mar. Que na antropologia e na cultura de São Mateus, judaica e antiga, o mar é o caos, né? Simboliza o mal. O mar simboliza o mal, o caos, o inesperado, as forças inesperadas. E não é à toa que na mitologia grega os monstros vivem no mar, que é aqueles bichos enormes, aquelas coisas. Na mitologia existem essas coisas, né? Aqueles bichos no mar que destroem os barcos. E as sereias também moram no mar, né? São aquelas mulheres que parecem bonitas, tudo, mas na verdade são monstros. Sabe que sereia é monstro, né? A sereia da mitologia é um monstro. Não tem nada a ver com essas coisinhas bonitinhas. Eu estava vendo outro dia propaganda da Pequena Sereia, né? Quem fez a Pequena Sereia deve odiar as crianças, porque está comparando as crianças com monstro, né? É verdade. Por detrás da coisa, as crianças são comparadas como monstros, né? Porque a sereia é um monstro. Ela não é uma pessoa boa. Ela destrói, ela mata, ela quer acabar com a vida do ser humano, né? Mas, enfim, isso é um comentário à parte, não tem nada a ver. Mas Jesus caminha sobre o mar. Então ele tem domínio sobre o mar, domínio sobre o mal, o domínio sobre as forças inesperadas, né? E consequente, Jesus tendo domínio sobre o mal e sobre a morte. Jesus faz, na verdade o que ele fez foi o que ele fala no final aqui para os discípulos, né? Para os apóstolos. Parece que Mateus então ele quis, assim, de um modo catequético talvez, ele quis mostrar essa capacidade, essa identidade que Jesus tem de fazer coisas boas, fazer grandes coisas, realizar grandes transformações na vida das pessoas. Porque isso traz uma felicidade para a gente, né? Traz assim uma sensação, uma admiração por ele, traz um pouco de felicidade para a gente. Fala, puxa vida, o paralítico está andando, nossa, o cara era cego, está enxergando. Dá para a gente assim uma coisinha assim, um fiasco de felicidade, de admiração. Parece que São Mateus colocou essas coisas assim que Jesus fez para dar essa sensação na gente, mas em seguida vem aquilo que não nos agrada realmente, né? Vem aquilo que não nos agrada, né? A exigência de Jesus, né?
Não essas pessoas que receberam essas coisas, porque esse pessoal não estava daí. Mas quem estava, quem acompanhou, quem testemunhou, aderir a Jesus de uma forma sem reserva nenhuma, né? No capítulo 8 ele fala isso. Não ter reserva. Não inventar moda, não ficar dando desculpa. Entende? Ai, que bonito, Jesus, eu quero te seguir. Está lá no capítulo 8. Eu quero te seguir. Ai, mas meu pai morreu, eu preciso enterrar meu pai. Não precisa, vai enterrar seu pai, vai ver com ela. Não inventa moda. Não inventa moda, não inventa desculpa. Quem inventa desculpa não está levando a sério as coisas, né? Não quer realmente, quer fazer Jesus de trouxa, Jesus de bobo, né? Mateus capítulo 8. Essas são as coisas que ele fala, desagradáveis, né? Que ele fala depois. Então Jesus tem que ser para nós o espelho. Ele tem que ser o espelho da nossa pastoral, da nossa aprender a conviver com as pessoas, né? A pastoral da igreja, a pastoral da comunidade, Jesus tem que ser o espelho da estrutura da igreja. A igreja que tem uma estrutura, ela tem que se espelhar em Jesus Cristo e não em outras coisas. Então Jesus vai exigir isso, essa adesão séria, e que pode levar até as últimas consequências. Quando Jesus deixa de ser o espelho na nossa comunidade, acabou a igreja, não tem mais igreja, é outra coisa, mas não é igreja, é a igreja de Jesus Cristo que eu estou falando. Ela vira outra coisa, ela vira qualquer coisa, uma empresa, vira um buffet, vira uma padaria, um restaurante, vira qualquer outra coisa, mas não é a igreja. Quando o espelho... Mesmo os pecadores têm capacidade. Mesmo os pecadores têm capacidade, têm força para se transformar em membros da igreja, membros da comunidade. É o chamado de Mateus, né? Domingo passado. Porque Deus é rico em misericórdia. Estava Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 2. Então, nos evangelhos transparece essa intenção íntima, divina, mas objetiva. Íntima, divina, objetiva de Jesus de formar a igreja. A partir do seguimento a Ele. Então não tem nada pronto. Parece, não tem nada pronto. Os 12, vamos seguir. O que vai ter que encontrar na frente? Não sei. Vai encontrar coisa boa, coisa ruim, não sei como é que vai acontecer, não sei, você não sabe. Mas nós vamos aprender, né? Junto e caminhar junto e vamos para frente. Isso é o que se chama na teologia de praxis, né? A praxis. Praxis é uma palavra que não é prática, é diferente. A praxis é uma compreensão da vida, a partir do relacionamento e da vivência da vida e da compreensão da vida. O que a vida ensina, o que é, como isso atinge a gente. É uma dialética, uma relação dialética, como diziam os filósofos, né? Não é uma coisa pronta assim, é uma coisa que você vai aprender, mas você tem um objetivo, né? E é isso que Jesus pede para eles. A praxis é uma estratégia que Jesus utiliza de formação, chamada de praxis do segmento. E caminhar. Você não pode abandonar o caminho, você não pode abandonar o barco. Caminhar. É assim. Então, antes do início do sermão apostólico sobre a missão, Mateus termina o capítulo 9, falando justamente sobre isso daqui que aparece logo no começo, que ele faz, entendam, hein? Jesus cura lepra, cura paralítico, cura cego, anda sobre o mar, faz aquela coiseira toda lá e termina olhando a miséria. Olhando a miséria. Ele olha a miséria do povo, olha para a miséria da multidão. E ele não faz milagre,
Ele olha para a miséria da multidão em todos os sentidos. Ele lembra aquilo que Moisés falou, ele até cita Moisés, né? Livro dos Números, capítulo 27. Quando Moisés falou assim, Deus quer um povo, Deus quer formar a comunidade, está lá. Mas o povo de Deus não pode ser, dizia Moisés, o povo de Deus não pode ser um rebanho sem pastor. Rebanho sem pastor. Pastor é importante, tem um papel importante, a liderança tem um papel importante. Então Jesus parte desse olhar, aí é que vem o negócio. Ele parte desse olhar em relação ao povo para formar a igreja. A igreja tem que ser protagonista, uma liderança, tem que ser líder. A igreja tem que ser corresponsável com Jesus, corresponsável com Jesus. O olhar de Jesus é inquietante, porque o povo de Deus ameaçado na sua vida. Aumenta no nosso mundo essa sensação de ameaça, aumenta o medo da existência, o medo existencial, que anda ligado sobretudo nessa perspectiva de conflito, né? Sobretudo as armas, o arsenal de armas hoje que são desconhecidas, não é? No mundo de hoje, nós vivemos isso. O que vai ser? Vai existir mundo? Como é que vai ser? Vai ficar de pé a Amazônia? Vai acabar? Como é que vai ser a vida? Como é que vai ser isso daqui a 60 anos, 100 anos, sabe lá Deus quando? Como é que vai ser? Esse medo, né, existencial que a gente vive hoje, os arsenais militares que são desconhecidos, né? Porque nós usamos muito o arsenal militar, o Instagram, que é financiado pelos militares, aquele do passarinho lá que eu esqueci o nome, o WhatsApp, tudo é financiado pelos militares, a tecnologia, que é uma tecnologia da Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, o celular, etc. É da Segunda Guerra Mundial, que os militares investiram dinheiro, né, no desenvolvimento dessas coisas, e hoje está na mão de todo mundo, inclusive a inteligência artificial, que está em pleno desenvolvimento, né? A inteligência artificial, a capacidade de não existir humanos mais, não é uma possibilidade de não existir mais ser humano. O ser humano, acabar com o ser humano é uma praga. Ninguém precisa ler, estudar mais. A inteligência artificial, o robô responde. Nós já estamos viciados nisso. A gente não consegue viver sem celular. A gente não lembra mais de telefone nem de casa da gente sem olhar no celular. Nós estamos perdendo, né? A nossa inteligência vai estar sendo sugada, né? Por esse arsenal militar, que na verdade é um arsenal militar desenvolvido da Segunda Guerra para cá, né? De maneira muito estratégica, de destruição realmente, existe destruição. E sem contar as armas de verdade, né? Não é mais aquela bombinha atômica, aquela coisinha que a gente achava que era o máximo, não é mais aquilo lá não. São coisas piores, as doenças biológicas, né? Os militares é que detêm essas coisas, né? Bombas biológicas, chamadas bombas biológicas, doenças mesmo, para matar, né? Porque o mundo precisa ser renovado, vocês sabem, né? De séculos 50, 50 anos, por aí, tem que ter uma coisa no mundo para matar a gente, porque senão ninguém sobrevive. Por isso é um papel das guerras, né? Os militares olham as guerras como uma coisa benéfica, porque recicla o mundo, tem que reciclar o mundo, né? A pandemia é uma guerra, né? Uma guerra biológica, mas é uma guerra. Mas assim, a gente vai vivendo assim com essas coisas, o que vem, né? Esse avanço, né, de tanta coisa, benéfica e má ao mesmo tempo, cabe a gente tomar essa decisão na nossa vida, e como isso influencia os ambientes da gente, o ambiente da família, o ambiente da casa, o ambiente eclesial. Uma igreja, outro dia, a igreja anglicana, um pastor anglicano confessou lá num retiro que
Todas as pregações dele é a inteligência artificial que faz. Foi um banzé. Então quer dizer que o robô pode ser um pastor, o robô pode ser um padre. Desde que você programe ele para isso. Não precisa de gente mais, né? Não sei como é que é. Então foi um banzé essas coisas. E a gente está vivendo esse clima, né? Esse clima de dúvidas, né? Até que ponto o ser humano é capaz de criar meios de dominação, né? Meios de destruição do ser humano, né? Até quando isso vai, até que ponto, né? Isso chega, né? Agora, essa consciência da ameaça contra a vida, também, ao lado disso, também cresce essa consciência de que a ameaça destrói ainda mais aquilo que é essencial, né, ao ser humano. Destrói não só o ser humano como em si, mas também destrói a dignidade humana, destrói o direito humano, destrói a verdade, destrói a liberdade, que são valores, né? Valores que caracterizam o ser humano. Isso vai sendo destruído. Tudo isso num clima de remorso, né? Gigantesco, né? Que existe no mundo, né? Essa sensação de não muda, parece que não muda as coisas, né? É um remorso que todo mundo tem que ficar cultivando aí, entendeu? Parece que não muda, parece que muda-se assim a aparência, mas é sempre aquilo, né? A dominação, o poder do dinheiro, o poder da política, um monte de gente com um monte de coisa, a maioria, um monte de gente sem nada. É uma coisa assim, impressionante, né? Como, por enquanto, as grandes tecnologias não têm ajudado de verdade, de fato, né? Ajuda o comércio, ajuda a indústria, ajuda muita coisa. É bonito ter robô na fábrica de trabalho, fábrica de faz carro, aqueles robôs que fica bonito, mas aquilo não traz aquela diferença na qualidade da vida do ser humano, né? E tantas coisas. Então existe esse tipo de coisa, né? Essa imagem nos tempos de hoje. Eu estou falando de tudo isso para tentar vocês entenderem essa compaixão que Jesus sente, né? A compaixão que ele sente quando vê o povo na miséria, né? E a miséria, aquela inquietação de Jesus, né? Essa inquietação que ele tem, que também deve nos inquietar no tempo de hoje, né? Com um olhar, né? Mais apurado, não um olhar um olhar onde o paliativo não resolve, né? A genética dá grandes contribuições à agricultura, né? Genética, a maioria dos alimentos que nós comemos hoje em dia são transgênicos, né? Quer dizer, a semente já é modificada, a laranja, o limão não tem mais semente, a laranja não tem semente, é tudo modificado. E isso ganha dinheiro, claro, produz mais, fica mais rico, o fazendeiro fica mais rico, quem planta fica mais rico, mas é um risco que se corre, né? Tudo vai se correndo risco. E no fundo o que eu estou falando é um pouco aquilo que o Concílio Vaticano II falou quando encerrou o Concílio Vaticano II, essa coisa da vida humana, o olhar sobre a existência humana. O que você acha de positivo, né? Hoje, na vida humana, na existência humana, e aderir àquilo que é positivo e não o que é negativo, né? Nós normalmente usamos o negativo para o negativo.
A gente quer igualar a fé com todas as coisas negativas que existem no mundo, né? Essa inquietação está sempre permanente em nós. E a gente tem que sempre olhar aquilo que ensinava João Paulo II, né? Quando ele fez aquela encíclica, né, sobre a misericórdia de Deus, ele fala, dá um detalhe ali, o esforço que a igreja tem que fazer para ser misericordiosa. Ele fala, tem um capítulo só sobre isso que ele fala, o esforço da igreja em praticar a misericórdia. Como é difícil para nós praticar misericórdia. Como é difícil. Por mais que a gente seja assim, assado, como é na prática, como é difícil, né? Então Mateus e os outros evangelistas apresentam os 12, quem são os mais próximos de Jesus. E cita lá os 12, os nomes são citados que é para não se enganar, entendeu? Não tem Joaquim ali no meio, não tem Daniel ali no meio, não tem Jones, não tem eu, não estou ali no nome ali, não estou no meio daquele pessoal ali, né? Citado por Jesus, citado pelos evangelistas. Então, é eles que são a base, eles são a estrutura fundamental, né, da igreja. É eles que são. É eles que representam o povo de Israel antigo e ao mesmo tempo torna-se uma nova comunidade, Israel, o novo Israel, né? O povo de Deus, comandado por Jesus, pelo Espírito Santo de Jesus, pelo Pai. É um povo que faz parte, é um povo espiritual, onde você tem pecador e tem santo junto, caminhando junto, né? Diferente lá do Antigo Testamento. Então, além dessas exigências, coisas desconfortáveis, né, que Jesus fala para nós, esse negócio de fazer justiça, carregar a cruz, renunciar a si mesmo, são coisas horrorosas. Que depois dele fazer um monte de coisa boa, então ele veio com essa conversa, então, né, você tem que carregar a sua cruz, você tem que fazer justiça, você tem que ser misericordioso com os outros, você tem que ser justo com os outros, né? Você tem que manter a fé na caminhada, no segmento, né? E isso ele faz essas exigências para todos nós. Todo mundo que quer ter fé tem que ter consciência, né? Do confortável e do desconfortável, né? Para todos nós, em nossos tempos, colocar essas exigências em prática, né? Esses desafios cada vez maiores para nós, né? Então as instruções de Jesus sobre a missão que está no Evangelho não se fecha interiormente, mas ele propõe abertura, abrir-se para todas as formas da existência da humanidade. E não é por acaso que a gente olha para o coração de Jesus. Não é por acaso que a gente quer ver o coração, né, de Jesus. Ele mostra o coração. A gente gostaria de ver o coração das pessoas também, né? É difícil você ver o coração de uma pessoa. Muito difícil, né? Você olha para a pessoa, né? Você não sabe. Ela não mostra o coração. Mas Jesus mostra. Jesus mostra o seu coração. Mas no coração dele, a gente não vê só essas coisas boas aqui que eu falei, não. A gente vê também a lança, aquela coisa que está espetada ali. Está aqui. Essa aqui tem. Cadê a lança? Cadê o buraco da facada da lança, né? No coração também tem isso. Então, esse olhar equilibrado, né? O equilíbrio, né? Ali você vê que bonitinho, no coração sai aqueles raiozinhos ali, mas cadê a facada, né? Cadê a lança do soldado? Onde é que está, meu Deus do céu? O raiozinho é bonito, tudo, mas não sei, não consigo enxergar ali. Mas no coração de Jesus está isso, o amor profundo, um amor onde Ele dá a vida por nós,
E que o Sagrado Coração de Jesus seja sempre para nós, assim, inspiração na compreensão da vida, na compreensão da igreja, na compreensão de como nós temos de ser igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único. Méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós, quando éramos pecadores. Peçamos a Ele com toda a confiança, atendei, Senhor, a nossa prece. Perseverança ao Papa Francisco, ao nosso Bispo Algacir, aos ministros ordenados e aos agentes de pastorais de nossa igreja local, para que possam servir ao Evangelho com entusiasmo e alegria, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Dai-nos o vosso Espírito Santo, para que nos ilumine e guie na missão confiada a cada um de nós para a construção do vosso reino neste mundo. Nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Fortalecei-nos por essa celebração em memória do vosso Filho ressuscitado, que está em nosso meio, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas pessoas que não acreditam mais em Deus, que é uma grande quantidade de gente. Não acredita mais em Deus, não acredita mais na igreja, não acredita mais em ninguém. É uma tristeza viver assim. A pessoa escolhe viver na tristeza. Veja só que coisa. Onde nós estamos, né? A pessoa escolhe viver na tristeza. É um tipo de morte que a pessoa decide. É a morte dela, da alma dela, da felicidade, né? Ela escolhe viver na infelicidade, né? Da tristeza. E perde a fé. Perde a fé em tudo. Tudo. Não acredita mais na sociedade, não acredita mais na política, não acredita mais na igreja, não acredita mais em ninguém, nem na oração. E rezar para essas pessoas. Essas pessoas merecem muita compaixão da nossa parte. E também compreensão, né? E reflexão. Como uma pessoa chega a esse ponto na vida? Onde ela errou? Onde erraram com ela, né? Por ela. Rezemos por essas pessoas. Atendei, Senhor, a nossa prece. De vossa igreja e enviai sempre mais operários para a vossa obra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar diante da nossa. Apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados.
Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados no altar, dai ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte essa ajuda, esse auxílio espiritual da Eucaristia ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte. Pelo vosso Filho, muito amado, o Senhor criou o homem à tua imagem e semelhança e o fizeste renascer para uma vida nova. Por isso te servem todas as criaturas, por isso te louvam todos os redimidos, os simples, e por isso te aclamam também os anjos e os santos. É com eles, com toda a criação redimida, que juntamos a nossa voz, a voz dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós te glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo que o Senhor criou com sabedoria e foi com amor. O Senhor formou o homem à tua imagem, o Senhor lhe confiou o universo, a ciência, o Senhor confiou tudo, para que, servindo-vos unicamente a vós, o seu Criador, exercesse domínio sobre tudo. E quando, por desobediência, perdeu a tua amizade, o Senhor não abandonou a humanidade ao poder da morte, mas, na tua misericórdia, o Senhor nos socorreu, para que todos aqueles que vós te procuram, te encontrem, te amem em Jesus Cristo. Repetidas vezes o Senhor fez aliança conosco na nossa história da humanidade. O Senhor fez aliança com os profetas, o Senhor nos formou na esperança, para viver na esperança da salvação. E de tal modo o Senhor amou o mundo, Pai Santo, que quando chegou o tempo certo, a plenitude dos tempos, enviou-nos Jesus, teu Salvador, vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu toda a nossa condição humana, menos o pecado. Ele anunciou a salvação aos pobres, a salvação para a humanidade, a libertação dos oprimidos, a alegria a quem está sofrendo. Para cumprir o teu plano salvador, ele voluntariamente se entregou à morte. E com a sua ressurreição, ele acabou com a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícia dos dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique esses dons, para que se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou como sinal da aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Graças e louvores se deem a todo momento. Mistério da fé eucarística, para que o mundo todo seja salvo. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo, a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão ao céu. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e o seu sangue, o sacrifício do teu agrado, a salvação para todo o mundo. Olhe, Senhor, para esta oferta que preparaste para a igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos esse sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo do Gacir, os párocos, todos os párocos do Brasil, do mundo, a todo o povo de Deus que pertence à igreja também e que são membros da igreja e que, como membros da igreja, é também o povo de Deus, é o povo santo, e todos aqueles que te procuram de coração sincero e realizam as obras ensinadas por Jesus Cristo. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo, de todos os defuntos, cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, teus filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os apóstolos, os mártires e os santos da igreja, para que lá, aqui, no teu reino, com a criação inteira, libertada do pecado, da morte, cantemos eternamente a tua glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque vencemos sempre com Ele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Agnus Dei, que tollis peccata mundi, dona pace. Cordeiro de Deus, que receber do Senhor para a vida eterna.
rezou Jesus. Meu Deus, meu Pai, também te peço que o Senhor guarde esse povo, a igreja, no teu nome, e que o Senhor me deu esse povo, para que eles sejam em vós, em nós, confirmados na unidade, disse Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis em minha morada, mas dizei: corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Convosco, realize a unidade na tua igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que Deus ajude a todos. Bom domingo, saúde e coragem para todo mundo.